Ela só queria pegar o ônibus a tempo. Ele só estava indo para mais uma reunião milionária. Um esbarrão no meio da rua mudou tudo. Em menos de 10 segundos, ela conheceu o homem que faria o mundo inteiro virar de cabeça para baixo. E tudo começou com um beijo. O beijo do milionário sedutor. Se você curte histórias envolventes que misturam romance, luxo e reviravoltas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Agora sim, vamos para a história completa. Na manhã em que Isabela acordou atrasada para o trabalho, ela não imaginava que sua vida estava prestes a virar do avesso. O despertador não tocou, a água do chuveiro estava fria e o ônibus passou 2 minutos antes de ela alcançar o ponto. Correndo pelas calçadas do centro de São Paulo, ela esbarrou com força em alguém. Papéis voaram, sua bolsa caiu no chão e sua dignidade pareceu escorregar junto com o salto que quebrou. "Me desculpe", ela exclamou, tentando reunir suas coisas sem sequer olhar para o rosto da pessoa com quem tinha trombado. "Não tem problema." A voz era grave, com um sotaque levemente carioca e um tom de quem não estava com pressa. "Deixe-me ajudar." Quando ela finalmente olhou para cima, se deparou com um homem alto, de terno perfeitamente alinhado, olhos verdes como jade, e um sorriso que parecia esculpido por um artista renascentista. O tipo de homem que a gente só vê em capas de revista, ou em devaneios durante reuniões chatas. Obrigada", disse ela, tentando controlar o rubor no rosto. "Isabela, certo?" ele disse, olhando para o crachá que ainda estava pendurado no pescoço dela. Ela assentiu, surpresa. "E você é Enzo Ferrari?" ele respondeu com um brilho divertido nos olhos. "E não sou dono de carros, mas sim, sou um pouco milionário." Ela riu, mesmo sem entender muito bem aonde aquilo estava indo. Até aquele momento, nunca imaginaria que uma simples trombada no meio da rua poderia colocá-la frente a frente com um dos empresários mais comentados do país. Um homem conhecido tanto por sua fortuna quanto pelos escândalos amorosos que os tabloides adoravam explorar. Enzo entregou a ela um cartão de visita. "Ligue se precisar de ajuda com esse salto", brincou. Depois se virou e desapareceu na multidão. Isabela chegou atrasada, levou uma bronca da chefe, mas o sorriso insistente em seu rosto impediu que o dia fosse de fato ruim. À noite, em casa, olhou o cartão por um tempo, sentiu um impulso louco de ligar e, antes que sua razão pudesse gritar mais alto, discou: "Boa noite, senhorita Salto Quebrado." Ele atendeu com a mesma voz suave. Já estava esperando sua ligação. Daí em diante, tudo aconteceu como em um livro romântico daqueles que Isabela escondia na bolsa. Enzo a convidou para jantar em um restaurante no topo de um prédio espelhado. Ela quase recusou, mas o olhar dele, aquele que a fazia sentir como se estivesse sendo despida com elegância, a convenceu. Na primeira noite, ele a ouviu como se cada palavra fosse poesia. Isabela falou sobre sua paixão por livros, sua rotina monótona, seus sonhos engavetados. Enzo a olhava como se estivesse descobrindo uma joia rara em meio ao caos da cidade. "Você é diferente", ele disse, quando já estavam no terraço, com a cidade inteira brilhando abaixo deles. As mulheres com quem saí antes, elas estavam sempre interessadas em outra coisa. Em mim, na verdade, no meu dinheiro. "E você acha que eu não estou?" ela provocou, com um sorriso malicioso nos lábios. Ele a encarou, depois se aproximou, com o rosto a centímetros do dela. "Não, com você é diferente." E então, ele a beijou. Foi um beijo que apagou o mundo ao redor. Não havia carros, barulhos, responsabilidades. Só havia a boca dele na dela, quente, firme, como se prometesse uma nova vida. Isabela sentiu seu corpo inteiro estremecer. Foi como se, pela primeira vez, estivesse sendo verdadeiramente desejada. Nos dias que seguiram, ele mandava flores para o trabalho dela. Cada buquê vinha com um bilhete: "Para a mulher que me ensinou que o inesperado pode ser extraordinário. Mas nem tudo que brilha é ouro."
As colegas de trabalho começaram a cochichar. Os boatos se espalharam. Os tabloides publicaram fotos deles juntos. A chefe de Isabela a chamou para uma conversa séria, alegando incompatibilidade profissional e sugerindo que ela pedisse demissão para não ser demitida. Isabela se sentiu perdida. Enzo, ao saber da notícia, foi até a casa dela pessoalmente. "Eu cuido disso", ele prometeu. "Não", ela respondeu, firme. "Não quero que você compre minha dignidade." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois acariciou o rosto dela. "Você é mesmo diferente." Mesmo sem o emprego, Isabela continuou a vê-lo. Passaram um fim de semana em Paraty, onde Enzo alugou uma casa colonial à beira-mar. Cozinharam juntos, andaram de bicicleta, dormiram de conchinha como se o tempo parasse. Mas o conto de fadas ganhou sua primeira rachadura quando uma ex-noiva de Enzo apareceu na capa de uma revista, dizendo que ele era incapaz de amar. Disse que ele pulava de mulher em mulher, sempre seduzindo com palavras doces, mas sem jamais se entregar de verdade. Isabela ficou balançada. Enfrentou Enzo. "Ela está mentindo?" Ele suspirou cansado. "Não, mas isso foi antes de você." "E como eu posso ter certeza?" "Você não pode." Ele se aproximou, pegando a mão dela. "Mas posso tentar provar dia após dia que agora é diferente. Que você me mudou." Ela quis acreditar. Quis com todas as forças. Mas o medo ainda estava ali, cutucando. Foi então que, numa tarde chuvosa, Enzo apareceu de surpresa com uma proposta inusitada. Queria que ela escrevesse um livro sobre eles, sobre como tudo começou. Disse que publicaria, bancaria tudo, mas com um detalhe importante. Ela teria liberdade total, mesmo que ele não saísse como herói da história. "É a minha maneira de te dar voz", ele disse, "e de te ouvir de verdade." Isabela passou meses escrevendo. Lembrou de cada detalhe, de cada toque, de cada dúvida. Chorou, riu, amou de novo nas palavras. O livro foi publicado com o título O Beijo do Milionário Sedutor. Vendeu milhares de exemplares. Leitores se apaixonaram pela história e principalmente por Isabela. No lançamento, Enzo apareceu de surpresa. Subiu ao palco com ela, pegou o microfone e diante de todos disse: "Eu fui um homem que não sabia amar, mas o beijo dela me ensinou. E se ela me permitir, quero passar a vida provando isso." Isabela o encarou por um segundo. O salão inteiro ficou em silêncio. Então ela sorriu, andou até ele e o beijou. Um beijo real, humano, imperfeito e cheio de verdade. Dessa vez, o mundo não desapareceu. Ele se transformou. E foi ali, de mãos dadas no meio de um dia comum, entre risadas sem pressa e olhares que diziam mais do que 1000 promessas, que Isabela percebeu. O beijo do milionário sedutor não era o fim de um conto de fadas. Era o começo da vida real. E a vida real, com ele, era ainda melhor do que qualquer final feliz que ela pudesse ter escrito. Porque no final das contas, o amor não é sobre perfeição, é sobre escolha. E eles escolheram um ao outro, todos os dias. Curtiu essa história? Então já deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova história que vai prender seu coração do começo ao fim. Valeu por assistir e até a próxima. Após o beijo no lançamento do livro, o mundo de Isabela e Enzo se tornou uma mistura intensa de flashes, compromissos, entrevistas e descobertas. A história deles virou manchete. O milionário sedutor e a escritora que conquistou seu coração. Mas a verdade, escondida atrás dos holofotes, era bem mais complexa do que o público imaginava. Com a fama repentina, Isabela sentiu o peso de viver sob os olhos atentos da opinião pública. Pessoas que nunca a tinham visto na vida opinavam sobre seu caráter, sua relação, seu talento. Algumas a chamavam de interesseira, outras de inspiração. Ela tentou não se importar, mas era impossível ignorar as mensagens anônimas, os comentários venenosos nas redes sociais e os olhares atravessados de quem a reconhecia na rua.
Enzo, por outro lado, parecia lidar com tudo com uma calma irritante. Continuava sendo um homem elegante, seguro, generoso. Mas Isabela começou a perceber fissuras. Ele passava horas ao telefone, sempre em reuniões, voava de cidade em cidade por negócios, voltava tarde. Ela, que antes se encantava com o mistério dele, agora sentia falta de algo mais simples. Presença. Você sumiu, disse ela numa noite em que ele chegou em casa com o perfume de outro lugar, talvez outro mundo. Eu estou aqui agora, respondeu ele, sentando-se ao lado dela no sofá. Mas estar aqui não é só fisicamente, Enzo. Eu sinto sua falta mesmo quando você está na minha frente. Ele ficou em silêncio. Depois tocou o rosto dela com carinho. Eu não sei como ser diferente. Passei a vida inteira vivendo para vencer, para conquistar. Você foi a primeira pessoa que me fez parar. Mas parar é difícil para mim. Isabela suspirou. Eu não quero que você pare. Só quero que me inclua, que compartilhe. Aquela conversa ficou marcada. Enzo prometeu mudar e, por um tempo, tentou. Levou Isabela em suas viagens, a apresentou a sócios, a colocou como coautora de projetos sociais financiados por sua empresa. Ela se sentiu útil, viva, como se pudesse usar o amor como ponte para transformar o mundo. Mas os fantasmas continuavam rondando. Certa noite, ela encontrou no celular dele uma mensagem de uma antiga amante. Não havia resposta dele, mas a simples existência daquela lembrança do passado fez com que tudo desabasse por dentro. Você ainda fala com ela? Perguntou sem conseguir esconder a dor. Não, ela mandou isso por impulso, tenho certeza. Eu nem respondi. Mas por que ainda tem isso aqui? Porque eu não sou perfeito, Isa. E você quer me amar como se eu fosse. Ela se calou, engolindo o orgulho ferido. No fundo, sabia que ele falava a verdade. O problema não era a mensagem, era o medo. Medo de se entregar por completo e acabar machucada. Medo de ser só mais um capítulo na vida de um homem acostumado a histórias rasas. Eles se afastaram por alguns dias. Isabela voltou para o apartamento antigo, redescobriu o silêncio, mergulhou na escrita. Ali, entre palavras, entendeu que talvez o amor verdadeiro não seja aquele que evita a dor, mas aquele que permanece mesmo quando ela aparece. Enzo apareceu na porta dela numa manhã cinzenta, segurando um envelope. Eu escrevi para você, disse, simples. Dentro do envelope havia uma carta, escrita à mão, com a caligrafia dele, torta e bonita. Ele falava sobre o medo de amar, sobre a armadura que vestira durante anos, sobre o quanto Isabela tinha sido uma rachadura bonita nesse escudo. Falava sobre o beijo, o primeiro, no terraço, e como aquele momento tinha mudado tudo. Eu ainda não sei ser o homem que você merece, mas estou tentando. E se você ainda me quiser por perto, eu quero continuar aprendendo com você. Isabela o olhou por alguns segundos. Depois o puxou para dentro e o abraçou forte, como quem segura não um conto de fadas, mas uma verdade crua, bonita e imperfeita, como o amor deve ser. Nos meses que seguiram, eles criaram juntos uma fundação de incentivo à literatura nas periferias. Ela escreveu mais 2 livros. Ele desacelerou os negócios. Trocaram viagens de luxo por finais de semana em pousadas pequenas, cercadas de mato e café passado na hora. E todas as noites antes de dormir, ele a beijava com a mesma intensidade do primeiro beijo. Não para apagar o mundo, mas para confirmar que, apesar dele, ainda estavam juntos. E foi assim, entre altos e baixos, que o beijo do milionário sedutor deixou de ser manchete e virou cotidiano. Um cotidiano de verdade, cheio de amor, tropeços, reconciliações e beijos que, mesmo depois de anos, ainda faziam o coração dela bater como no primeiro dia.